Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos na nossa série, né, de provérbios e hoje é 5 de setembro. Vamos ler nosso capítulo 5 de provérbios, né? Então, vamos começar. Espero que todos estejam bem. E eu queria saber também se você está gostando realmente, né, dessa série. Todos os dias está lendo um capítulo do mês, né? Eu já fazia isso antes, mas no particular mesmo, só para mim, né? Todo mês eu faço isso, eu leio o capítulo do dia. E é muito edificante, porque cada vez que você vai ler, você tem um entendimento diferenciado, né? E eu espero que você também crie esse hábito de ler, né? Não somente o Provérbios, mas a Bíblia toda, que você venha entender. Mas o Provérbios que nos ensina a termos sabedoria. Sabedoria em tudo, em todas as áreas também, né? Espero que você goste e vamos começar com o nosso capítulo. O versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, né? A sabedoria, ela está te chamando, como se ela estivesse na esquina. A Bíblia diz: atende, né? Ó, filho meu, atende a minha sabedoria, né? Ou seja, é como se fosse uma conexão, né? E a minha razão inclina o teu ouvido. Versículo 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guarde o conhecimento. Capítulo 2 fala que a gente aprende olhando os lábios das pessoas, né? Ó, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guarde o conhecimento, né? Eles ensinam que a gente aprende olhando pelo lábios da pessoa. E copia o gesto labial, né? E muitas das vezes, quando você fala algo surpreendente ou algum download, né, do céu que surge dentro de nós, né? Você vai falar algo e vai ver saindo da sua boca. Mas depois que você vai perceber, depois que falar, né? Você vai perceber. Seus lábios não observam, mas você pode até falar bem assim. De onde veio isso? É uma das melhores sensações da vida que vem, né? Vir do alto que a gente nem percebe, mas depois de muito tempo que a gente vai ver, né? De onde vem. E são coisas sobrenaturais, né? Que vem do Pai. Então, eu creio também que isso surge até em criança, né? A partir do momento de pequenininho, quando ele vê o comportamento da pessoa que vai falando e tudo, ele quer imitar diante dos lábios. Capítulo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favor de mel, e o seu paladar é mais macio que o azeite. É mais macio. O seu paladar é mais macio do que o azeite, né? No começo vai ser suave, né? Mas no fim pode ser amargo. E pode levar até a morte, que no caso aqui está falando sobre o adúltero, né? Porque os lábios da mulher é estranha. Em outras Bíblias fala no lugar de mulher estranha, fala mulher adúlteras. Destila o favo de mel, porque no início é doce, é suave, né? Mas o seu paladar é mais macio que o azeite. Mas o fim, o capítulo 4, versículo 4, quer dizer. Mas o fim é amargoso, como um abismo, agudo como uma espada de 2 fios, né? Como falei nesse instante, que no início é suave que só. Mas o fim vem para o abismo, né? Que vem tão amargo que vem gerar
a morte, no caso que fala da mulher adúltera. Capítulo 5, quer dizer, versículo 5. Toda vez eu quero falar capítulo 5, gente. Versículo 5. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmem-se no inferno. Né? Continuação dos 2 capítulos anteriores, né? Também está falando sobre o adúltero, né? Da onde vai chegar, né? O final. Ela não poderá a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dai-me ouvido e não desvio da palavra da minha boca. Capítulo 7, que fala, né? Agora, pois, filho, dai-me ouvido e não desvieis da palavra da minha boca. Vou baixar um pouco aqui. A fé, ela é pelo ouvir, né? E o ouvir pela palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, né? Romanos 10, capítulo 17, né? Que é a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Aqui no capítulo 7, o versículo 7 fala, né? Agora, pois, filho, dai-me ouvido, né? Que o versículo está falando. Dai-me ouvido, ouvir e escutar. Tem uma grande diferença entre os dois, entre ouvir e escutar. Uma, você está captando ruídos, né? Que é o ouvir, você está captando os ruídos. E a outra, você está colocando o seu cognitivo, que é a parte do escutar. Quando ele fala, dá-me ouvido, ouça atentamente o seu coração. Quer dizer isso, né? Não sei se você sabe, mas quando a gente aprende na escola, né, diz que tudo começa no cérebro, mas tudo começa no nosso coração, né? O coração tem uma relação de memória. Eu até comentei um pouco sobre isso no nosso capítulo 4, que foi no vídeo de ontem, né? A memória própria. O coração aparece 929 vezes na Bíblia. A coisa mais linda que podemos ver, mas na pessoa é o coração. O que podemos mais ver na pessoa é o coração, né? A lotaria dela pode ficar feia e vai ficar velha também, a lotaria dela. Mas o coração é igual vinho, né? Eu falo dela, mas dela e dele, né? Do ser humano. Mas o coração é igual vinho, vai ficar cada vez melhor, né? Porque ele procede, no caso do coração, tem que ser cuidado. É só se cuidar, né? Porque eu falei na instante, o coração é como igual vinho, né? Que cada vez pode ser melhor. É só cuidar dele, cuidar. E de tudo que você deve guardar, como está escrito, né? A gente leu ontem também. Se você está lembrado, né? A gente leu no nosso capítulo 4, tá bem aqui, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da... Às vezes você até se apaixona na pessoa, né? Na pessoa. Você até se engana, muitas das vezes. Às vezes você pensa que é algo sexual, mas não é isso. Isso serve para qualquer lado, né? Do ser humano, né? O que eu falo é uma conexão que tem com o ser humano. Em primeira instância, é com o coração. Quando você tem uma conexão em primeira instância com o ser humano, ele se aproxima de você através do coração. É um negócio muito incrível, né? Por isso que tudo que se deve guardar, guarda seu coração, como diz o versículo, né? E você não pode guardar coisas que não provém de Deus, né?
Agora que você, no caso agora que você está aqui vendo esse vídeo, né, que você acordou, no caso que você acordou, você está dando ouvido justamente para a palavra de Deus, né? Eu estou indo no capítulo 7. Agora, pois, filho, dai-me ouvido, né? Você está dando ouvido a partir do momento que você acorda, você está dando ouvido que é a palavra de Deus. Então, assim é o coração. Ele é tão poderoso, né? Ele tem que ser tratado como um bebê. Também até comentei sobre isso, né? Mas se você, no caso do bebê, né? Se você não tirar o cocô do bebê, o bebê vai se assar, né? A pelinha dele, ele fica todo assado. E essa assadura pode tirar o couro da criança, né? O que a gente precisa? É uma pergunta, né? A gente precisa de quê? Precisa de tratar o bebê, cuidar dele com muito carinho. Você não deixa um bebê sujo, né? Você olha para o seu bebê, você não deixa ele mijado. Você olha para o seu coração também. Você não deixa de perdoar uma pessoa. Assim como você faz com o bebê, você tem que fazer com o seu coração também. Tem que ter um novo olhar para o seu coração, né? Para não guardar rancor, né? E exercer o perdão. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não vai deixar, tipo, o bebê tá sujo, o bebê tá de cocô, tá de xixi. Você não vai deixar pelo amanhã. Você tem que trocar ele hoje, né? Você não vai deixar para amanhã. Senão amanhã ele vai ficar todo assado. Coração é um bebê. Isso. Você tem que cuidar bem dele. Ele é um bebê recém-nascido, né? Porque a gente falando essa analogia assim sobre o bebê, dá pra gente ter uma boa reflexão, né? Dá pra gente entender. E capturar isso tudo para que possamos não guardar coisas ruins dentro do nosso ser, que é o nosso coração, né? Você percebe a seriedade, né, do coração. Você não coloca a mão, no caso do bebê, né? Você não vai colocar o bebê na mão de um desconhecido, né? Você não coloca ele no chão. Então, isso também é uma coisa que você não pode fazer com o seu coração, né? Colocar em qualquer pessoa, colocar em de qualquer lado, né? Você não pode deixar seu coração aberto a qualquer coisa, porque tem muita gente que ele quer abusar de você, né? No caso do bebê, como a gente falou, como deu um exemplo, né? Do abuso. Quer abusar do seu neném, mas você faz tudo para ser protegido. Então, proteja também seu coração. Aí está o detalhe. Quando você coloca todo o seu cognitivo, o seu coração está envolvido. Se for só ruído, faz nem ideia do que está acontecendo. Se for somente só ruído, né? Você não vai fazer ideia do que está realmente acontecendo. Então vamos para o nosso capítulo 8. Afasta dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Versículo 8. Para que não dê ouvido à tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se farte os estranhos do teu poder, de todos os trabalhos, entre na casa do estrangeiro. Né? No caso desse versículo 8, quando fala assim, afasta dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Ele está falando do homem e da mulher adúltera, né? Para que não dê às outras a tua honra, e nem os teus anos a cruéis, né?
Até o dia de hoje, faz tudo do mesmo jeito, né? Como eles faziam antes aqui, que está falando. Para que não dê as outras honra e nem os teus anos de cruéis. Porque até o dia de hoje que está falando sobre os adúlteros novamente, né? Eles matam os adúlteros, né? Para que não se farte os estranhos do teu poder, de todos os teus trabalhos, entre na casa do estrangeiro, e gema no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E diga, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. E nem escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das tuas correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros das águas. Seja para ti só e não para os estrangeiros contigo. Eu estou no versículo 17 agora. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui está falando sobre se alegrar com sua esposa, né? A mulher da tua mocidade, antes de você casar, quando ela era jovem, né? Porque creio eu que em outras Bíblias ele fala em detalhe, né? Que quando fala da mulher da mocidade, quando ela é jovem. Como serva amorosa e gazelas graziosas. Sacia-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Né? E por que, filho meu, andarias atraído pelas estranhas e abraçaria o seio da estrangeira? Aqui continue falando sobre o adultério, né? Da pessoas que tá a ver de olhar para sua esposa, né? Quando ele fala assim, que alegra-te na... Deixa eu ver qual versículo 18, né? Alegra-se com a mulher da tua mocidade. Ele fala, alegra-se com sua esposa. E não você dá olho e nem ouvido para a estrangeira. No caso, para você não se adulterar com aquela outra pessoa, né? E por que, filho meu, andarias atraídos pelas estranhas, né? Olhando para outras mulheres e abraçaria o seio da tua estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e aplana todas as suas carreiras, né? Versículo 21. O Senhor pesa a intenção do seu coração, né? Quando ele fala assim, ele aplana todas as suas carreiras, isso significa um peso, né? Em outra Bíblia vai falar sobre peso. Aqui nessa que eu estou lendo, ele fala aplana, né? Porque todos os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana as tuas carreiras. O Senhor, ele pesa a intenção do seu coração. O Senhor pesa a ação, a sua generosidade, né? É tudo pesado. Ele está vendo tudo, né? Ele mede tudo. Ele pesa todas as suas veredas. Então, dependendo do que você está fazendo, ele está medindo, ele está pesando, né? Eu não sei se é escrito lá em Apocalipse, mas tudo que a gente que a gente faz aqui na Terra é anotado. Tem um caderninho que Deus está anotando tudo. O que você está fazendo de bem, o que você está fazendo de mal, né? E você querendo ou não, você vai colher o que você está plantando. Se você está plantando só coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você está plantando coisas ruins, pode ter certeza, né? Pode ter certeza que você vai colher também. Nesse mundo, é uma coisa muito... É muito interessante, porque Deus é tão justo, né? Às vezes a gente quer fazer nossa justiça por nossa própria mão. Mas quando você entrega na mão do Pai, a justiça dele é perfeita. Por isso que ele nos ensina a gente não pagar o mal por mal. Porque ele fala assim, minha é a justiça. Então, entrega na mão dele, né? Se você tem algo
que quer se vingar, que acha que Deus está demorando bastante, fique calmo, espere em Deus. Tem um momento certo para isso, né? E tudo que ele faz perfeito. Talvez a gente colocando nossa mão pode até destruir e, e não ser do jeito daquele que realmente Deus quer que seja para a nossa vida, né? Por isso que é bom entregar na mão do Senhor, né? E dependendo do que você vai fazer, pode ter certeza que você vai ter a colheita também. Agora o nosso versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas dos teus pecadores será detido, né? Esse capítulo 22. Ou seja, a pessoa entrega o seu próprio recurso, né? Para acabar com a vida, com a própria vida, entendeu? Se você não esperar, você vai entregar seu recurso para acabar com sua própria vida. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. É o versículo 23, né, que ele fala aqui. Então, esse foi o nosso capítulo, né, 23. Ele morrerá porque sem correção andou pelo excesso da sua loucura, andará errado. O provérbio, ele trata do princípio. E não de regra, né? Ele fala de princípio. Sempre você está ouvindo isso que você está ouvindo hoje, né? O que está escrito há 1000 anos atrás, né? Talvez você pode perceber que por tempo, né, que foi feito essa Bíblia, pode estar atrasado, né? Mas você nunca vai ver nenhuma linha dessa atrasada. Ele é tão real quanto você imagina, né? É uma coisa incrível, é inexplicável a Bíblia do Senhor. Um dos melhores livros que você nunca pode deixar de ter em suas mãos é a Bíblia. Então, esse foi o nosso capítulo, né? Tem 23 versículos no capítulo 5. E eu convido a você a reler novamente, né? Como eu sempre falo, né? Peça a Deus discernimento, né? Saber discernir o que Deus quer para você. E a gente tem que guardar. Aprendi muita coisa aqui agora, porque surgiu várias coisas. Falei coisas que nem imaginava que eu ia falar. Então, amanhã nós se encontramos de novo no nosso dia 6 de setembro, né? Nosso Provérbios capítulo 6. E você que não se inscreveu no canal, eu convido a você se inscrever. Deixar seu like aí também, né? Porque... E ativar as notificações. Porque quando eu vou sempre enviar e tudo, você já vai receber a notificação. E quem sabe, né? Deus tocar no seu coração aí e mudar seu dia, se você deu a palavra de Deus, né? E pode compartilhar também com algum conhecido seu, vizinho, um amigo, né? O sentido do seu coração. Então vamos orar. Pai glorioso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, e lendo, Senhor, tua santa palavra, Pai amado. Senhor, o Senhor nos está dando, Senhor, discernimento para entender o que realmente o Senhor quer de nós, ó Pai. Nos ensina a ter um coração puro, obediente diante de Ti, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a gente tratar nosso coração assim como cuidamos de um bebê, ó Pai Celeste e Santo. Não deixa, Senhor, a raiva, o rancor, a amargura, Senhor, o ódio entrar dentro do nosso ser, Deus amado. Nos ensina a saber perdoar, Pai Celeste e Santo. Perdoar, Pai amado, de verdade, Jesus. Oh, Jesus, Tu nos ensinou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, Pai, todos os dias, Senhor. E às vezes, Pai amado e Santo, acabamos esquecendo dessa parte, Deus. Nos ensina a perdoar de coração. Nos dá um coração puro, Senhor. Um coração, Pai amado e Santo, amoroso, Pai amado. Coração exemplar, Deus bendito e justo, que a gente possa ter compaixão das pessoas, Deus amado. Nos dê um coração ensinável também, ó Pai. Nos guia, Deus amado. Abençoa nosso dia, Senhor, toda a nossa família, Pai. Abençoa essa pessoa que está neste momento lendo ouvindo, Senhor.
esse vídeo, Deus. Toca no coração dela ou dele, ó Deus amado e justo. Abençoa por caridade. Por tudo te agradeço, Senhor. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.